Olá, meu querido estudante, seja bem-vindo à nossa primeira aula de perfis aqui do nosso ano de 2021. Seja bem-vindo mais uma vez a esse nosso ano letivo, esse ano diferente, mais uma vez aqui nessa era digital. Então nós já estudamos introdução à física, velocidade escalar média e também movimento uniforme, né? E vimos os gráficos disso aí tudo. Então nessa aula a intenção é trazer um ponto mais dinâmico e interativo para você entender tudo que foi estudado lá de maneira mais interativa aqui por meio das simulações. Então, eu gosto muito de usar as simulações, tá? Porque eu acho que para o aluno fica melhor de visualizar aquilo que a gente está explicando, tá bom? Então, nós vamos ter duas simulações, que vai ser essa aula 1 e vai ter uma aula 2 também. Então, essa aula aqui a gente vai aprender os conceitos que a gente viu lá nas aulas anteriores, só que agora na simulação, tá bom? Então, nós temos aqui um simulador, né, no site PHE Colorado, né, que é uma faculdade aí bem famosa. E aqui nós temos uma simulação. Nós temos um homem de preto, bonitão aí, certo? Um homem de preto. E esse homem está na posição 0. Então a gente aqui já começa a aprender na primeira definição. Lembra que eu falei da diferença entre posição e falei também sobre espaço e falei também sobre deslocamento, né? Então vamos, primeiramente, posição. O que é posição? É onde a pessoa está, é a posição dela. Ela está na posição 0 metros. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2, deu Enter, tá vendo? Ó? Ele está na posição 2 metros. Se eu colocar aqui menos 2, ele vai estar onde? Na posição menos 2. Ou seja, então a posição é onde ele está. Um exemplo claro disso, que eu até citei lá nas aulas, é a respeito dos quilômetros, né? Quilômetro 110, quilômetro 200 e tantos. Então, é aquele quilômetro ali, se você ficar naquela placa, ali é a sua posição, certo? É a sua posição. Falei também sobre velocidade, né? Que é a posição, ou seja, o deslocamento dividido pelo tempo. Só que eu vou falar primeiro sobre deslocamento, né? Antes de falar de velocidade. Deslocamento, então, é o tanto que esse camarada vai andar, ele vai se deslocar. A posição é onde eu estou. E o deslocamento é o quanto eu andei. Então, se ele saiu do menos 2 até o menos 6, se eu botar aqui menos 6, ó, menos 5. Se ele saiu do menos 2 até o menos 5, então você subtrai. Ó, menos 5 menos 2 vai dar mais 3, né? Ou seja, na verdade é diferente, né? Menos 5 mais 2, com menos 2, né? Menos 2 com menos 5 vai dar mais 3. Então o deslocamento dele é positivo, né? Deu mais 3. Então é esse sentido aí que eu quero que você entenda. A posição é onde a pessoa está, o deslocamento é o quanto ele andou, né? O quanto ele andou. O tempo não tem muito o que explicar, o tempo é dado em segundos, então 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Então se ele andou em 10 segundos, então 10 menos 0 é 10 segundos, então o tempo não tem muito o que dizer, você vai entender quando eu fizer os exemplos aqui. Velocidade. Então a velocidade então é o deslocamento, tá? Não é a posição, é o deslocamento dividido pelo tempo gasto. Então quanto que eu andei em função do tempo que eu gastei, tá? Então essa aí é a velocidade, é o deslocamento em função do tempo. E aqui tá interessante, eu falei nas aulas anteriores sobre o movimento progressivo e o movimento retrógrado, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma velocidade aqui, eu vou botar aqui o meu cara aqui no 0, certo? Tá aqui no 0. Se eu botar aqui uma velocidade de menos 2, certo? E eu fizer isso aqui, ó, você vai perceber que ele vai andar para a esquerda, por rumo do menos 10, por rumo da árvore, certo? Se eu colocar a velocidade aqui de mais 2, ele vai andar para a direita, certo? Ou seja, o sinal da velocidade define se o movimento ele é retrógrado, voltando para os números negativos, ou se o movimento ele é progressivo, para os números positivos, certo? Então, o sinal da velocidade diz muito. Quando você estiver respondendo qualquer questão e você vê que a velocidade ela é negativa, quer dizer que o movimento ele é retrógrado. Se a velocidade for positiva, o movimento ele é progressivo, tá bom? Vamos então a um exemplo? Então vamos supor que com a velocidade de 3 metros por segundo, ele está em 0. Qual vai ser o deslocamento depois de 3 segundos?
qual vai ser o deslocamento dele depois de 3 segundos? Vamos ver quanto é que vai dar? Olha aí, eu parei certinho aqui, hein? 3 segundos, então foi 9,125. Você pode até fazer essa conta aí na sua casa. Faça aí para você ver se realmente é isso, né? Então, a velocidade sendo 3 metros por segundo, o tempo que ele gastou foi 3 segundos, né? E aí o deslocamento foi 9,125, tá? 9,125. Claro que isso aqui está aproximado, né? E o que você vai responder também vai dar um pouco aproximado também disso aqui, 9,125, tá bom? Então, basicamente, é isso, né, que funciona, né? Claro que a equação, eu não consigo botar a equação aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Não, eu não consigo botar a equação aqui. Mas a equação que a gente fez lá foi S igual a S0 mais VT, né? Então, se a posição dele saiu de 0, então vai ser 9 metros por segundo. Só que aqui é claro que não é 3 segundos exato, né? Deve ter 3, alguma coisa, só que ele não coloca, né? Deve ter alguns milésimos aqui. Mas se fosse 3 segundos exatos, seria 9 metros. Se eu colocar aqui a posição dele sendo 0, vamos lá, a posição dele sendo 0, a velocidade agora vai ser menos 3, né? Quanto que vai ser, então, o meu deslocamento no final de tudo? Então, se eu der aqui o play, ó, ele vai andar. Ah, não, peraí, eu tenho que zerar, né? Deixa eu reiniciar. Zerei. 0. A velocidade aqui, menos 3, certo? E aí, quando eu fizer isso aqui, ó. Pera. 3. Agora deu certinho, agora acertei, tá vendo? Então, quando ele andou 3 segundos, qual foi a posição dele e qual foi o deslocamento dele? 9 metros. E como que eu sei que o deslocamento foi 9? Porque 9 menos 0 9 menos 0 é 9, né? Então, ou seja, o deslocamento dele foi menos 9. Então lá também era 9. Por quê? Porque menos 0. Então a velocidade ela é constante e permanece aí. Agora, se eu der um exemplo assim, a posição dele saindo de menos 2. Certo? Deixa eu reiniciar, né? Não posso fazer isso aqui. A posição dele saindo de menos 2. Ok? Com a velocidade de 1 metro por segundo. Olha só. Vamos lá. Se eu der o play aqui, ó, durante 3 segundos. Olha lá. Ah, foi mais. 3,6 segundos. A posição dele é 1,583. Qual é o deslocamento? Né? Então, é uma pergunta interessante. A posição dele é 1,5. Qual é o deslocamento? Então, o deslocamento vai ser delta S sobre S menos S0, né? A posição final menos a inicial. Qual é a posição final? É 1,5. Qual é a posição inicial? Menos 2. Então, se você subtrair 1,5 menos 2, você vai ter quase 4 metros, né? O deslocamento dele é 4 metros, só que a posição dele é 1,5, entendeu? Então, a diferença de posição a posição é onde ele está. O deslocamento é o quanto ele andou. Ele saiu de menos 2 e foi até a posição 1,5. Portanto, o deslocamento dele é 3,5, né? Vamos dizer assim. O deslocamento dele, então, foi 3,5. Então, faça essas contas aí e veja se eu estou falando a verdade ou se eu estou errando aqui. E coloque aí nos comentários também aí no canal no YouTube, tá bom? Então, essa foi a nossa primeira aula, né? Só para a gente entender os conceitos, só para a gente entender como que funciona isso na prática. Aquelas equações que a gente faz é basicamente isso aqui. Se você quiser acessar esse site, você bota lá phrtcolorado, traço, né, o homem em movimento, que é essa simulação aqui, tá bom? Então, até a próxima aula. A gente vai falar agora sobre os gráficos desse tipo de movimento, o movimento uniforme, tá bom? Até a próxima aula.